Amém. Graças a Deus. Que alegria, né? A gente iniciar o culto com essas crianças trazendo essa alegria para nós, né? Eu confesso que eu fiquei cansado de tanto pular assim, mas é uma alegria a gente poder ver as nossas crianças, né? As crianças juntos aqui participando do culto, né? Trazendo a marca delas nessa caminhada da igreja, que a gente possa fortalecer isso no meio de nós, né? E nós vamos dar continuidade ao estudo do tema da série, né? O amor que cuida. Eu queria agradecer a presença daqueles que nos visitam pela primeira vez, sejam bem-vindos. Vocês que são pela segunda, engatem aí essa caminhada. A gente está falando do amor que cuida, né? Falamos já, é o terceiro sermão que a gente trata dessa série, porque muitas vezes a gente olha apenas o Deus que faz milagres, mas a gente acaba não percebendo que Deus é aquele Deus que, ainda que nos amar, Ele também cuida de cada um de nós. E é um amor que não é abstrato, não é um amor só de pensamento que a gente fala, não, Deus é amor, Deus é cuidado, mas Ele não se manifesta na nossa vida. O que nós podemos ver ao longo dessa série é que o amor de Deus é um amor presente, que se manifesta de forma concreta na minha história, na sua história, na história de todos nós. Talvez a gente esteja precisando de consolo, nós estamos precisando de sustento, provisão e muitas vezes restauração da nossa vida. E é esse Deus, o Deus que cuida, que se faz presente. A gente pode ver essa manifestação de Deus na história, através de Jesus, na vida de Pedro, Tiago, João no barquinho, né? Todo mundo conhece essa história e se não conhece, acabou conhecendo hoje, cantando, e acredito que isso vai ficar na memória e no coração. Deus cuidou destes pescadores que estavam cansados de jogar a rede, pescadores que depois de uma noite inteira de trabalho não conseguiam os resultados que eles esperavam. E o que ele fez? Foram surpreendidos pelo cuidado de Deus. Muitas vezes a gente olha para esse evento, essa história, esse acontecimento de Jesus, e olha somente pela multiplicação de pães. Mas se você parar para pensar, é também um cuidado de Deus que se manifestou de forma real. Porque no dia seguinte eles precisavam pagar as contas. Eles precisavam vender aqueles peixes para se alimentar e para pagar a conta. Se quem já esteve na praia ou fazendo um paralelo com o agricultor, assim como o agricultor trabalha para ter os seus frutos, o pescador também precisa pescar para poder pagar as despesas do barco, a despesa dos seus ajudantes e sobreviver. E Cristo, naquele momento em que os pescadores estavam cansados, precisando de cuidado, Deus foi lá e se manifestou de forma grandiosa. Quando tudo parecia escassez para aqueles homens, quando eles achavam que ia ter uma dificuldade no dia seguinte, Cristo transformou aquela rede vazia numa rede de abundância. Essa pesca maravilhosa aconteceu no mar da Galileia. E nós vamos ver hoje também que a manifestação de Deus no mar da Galileia, mas não mais em mar, mas em terra, também trouxe essa abundância na vida daquelas pessoas que estavam assentadas próximo dele. E o que a gente vê é que Cristo se manifesta quando a gente acha que as coisas são improváveis. Quando a gente acha que a gente não tem força, quando a gente acha que não vai superar as dificuldades, naquele momento, Deus faz coisas milagrosas.
E o texto que nós vamos ler hoje mostra justamente essa peculiaridade da ação de Deus. Cristo se manifesta através do lanchinho de uma criança. Imagina no final da tarde, todos cansados, morrendo de fome, querendo ir embora para casa, e aquela criança traz o seu lanchinho. E a gente olha e vê que daquelas pequenas mãos, Deus fez um grande milagre. E tudo isso é importante, não para que a gente olhe para os pães multiplicados. Nós veremos que tudo isso que aconteceu naquele momento são sinais importantes que apontam para Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. Amém? Então eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em João 6, do verso 1 a 13. Bastante conhecido. Aqui é o texto da multiplicação dos pães. Esse texto é relatado também no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. A gente chama isso de Evangelho sinótico, dos sinais que João notou e que ele compartilhou com a igreja. Eu convido a igreja a ficar de pé, em reverência à palavra, porque nesse momento é o próprio Deus diretamente falando conosco. Amém? Sumiu o copo d'água daqui. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde é que nós vamos comprar pão para dar para todo esse povo comer? Mas Jesus dizia isto para testar a Filipe, porque sabia o que o próprio Jesus estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um deles recebesse um pedaço. Um dos discípulos que estava lá também, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Obrigado, minha irmã. Estava cantando tanto aqui. E Jesus disse assim: faça com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram, e eram quase 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. E também igualmente os peixes, quanto cada um queria. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, elas disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estava para vir, com intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Amém. A igreja pode se assentar. Pai, fala, Senhor, aos nossos corações. Que o teu Espírito, Pai, abra a nossa mente, o nosso entendimento. Abra também, Pai, o nosso coração, para que aquilo que o Senhor quer falar a nós possa ser revelado individualmente a cada um de nós.
Assim eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O título do sermão de hoje é Pequenas Mãos, um Grande Milagre. Olha só que interessante. O texto começou falando de sinais. E não é à toa que na nossa reunião de quarta-feira, melhor, de quinta-feira, com os líderes da igreja, nós estávamos todos aqui no templo, reunidos, entendendo o que são sinais. Como nós podemos interpretar os sinais? Não os sinais milagrosos, não esses sinais, mas os sinais do mover e do caminhar da igreja, para que a gente possa fortalecer individualmente cada um no seu crescimento e na sua maturidade espiritual. Então nós estávamos conversando e falamos o que eram os sinais. O que são sinais e de que sinais esse povo está falando, João está falando e nós estamos falando. É tudo aquilo que se expressa no mundo externo, que não está escondido no nosso coração. O nosso grande problema é que a gente olha e a gente fala das coisas que estão internas no nosso coração, mas os sinais externos não apontam para aquilo que está no nosso coração. Às vezes a gente está triste, mas os sinais que a gente passa são de alegria. Você está corroído por dentro, está sofrendo, está angustiado, mas você chega na igreja, tudo bem? Tudo bem. A casa caiu, mas está tudo bem. Os sinais que você está exteriorizando não são verdadeiramente os sinais que estão dentro do coração. Aqui, o que João está falando, que aquele povo viu os sinais, é que eles olharam para Jesus, olharam aquela agir, aquela expressão externa de Jesus e viram alguma coisa a partir daquilo. Eles perceberam alguma coisa naquele caminhar de Jesus. E é por isso que nós vamos olhar nesse sentido, de identificar nesse texto, nessa história, quais são os sinais que Jesus está mostrando para nós. Mostrou para eles e agora mostra para nós. Para começar a caminhada, é preciso entender que sinais são importantes e eles nos dão direção que devemos seguir. Olha o texto que ele vem e fala que depois dessas coisas, lá no verso 1, uma grande multidão seguia Jesus por aquilo que eles tinham visto, pelos sinais que Jesus vinha praticando quando estava em Jerusalém. Ele estava em Jerusalém, fazendo sinais, e ele sai de Jerusalém no sentido do Mar da Galileia, e aquele povo que estava acompanhando ele, estavam vendo todos aqueles sinais, milagres, curas, autoridade na sua pregação. E o que eles estavam em busca de saber quem era aquele? Porque ele fazia aqueles sinais. No Evangelho de João, esses milagres todos não são apenas uma demonstração de poder, de alguém que promove cura, mas esses sinais apontavam principalmente para quem era aquele homem, para quem era Jesus. Notem uma coisa interessante. Jesus não estava ali na região de Jerusalém, aonde o povo de Deus, os judeus, estavam instalados naquela época. E Jesus não veio para o seu povo. Eles conheciam a profecia. Eles já tinham ouvido Isaías dizer lá no capítulo 35, então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como corças e a língua dos mudos cantará.
pois as águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo. Quem conhecia essa profecia de Isaías começou a olhar. Surdo ouviu? Opa, Isaías não disse que viria alguém que falaria e curaria e o surdo ouviria, mas aquele surdo não passou a ouvir, aquele cego não passou a ouvir. São sinais claros de que ele era o Cristo. Ele que estava ali na frente de todos eles era o Cristo, era Jesus. Será que Jesus deixou de manifestar os seus sinais nos dias de hoje? Obviamente que não. Jesus continua manifestando os seus sinais nos dias de hoje. Mas será que nós estamos prestando atenção nos sinais de Jesus? Ou nós estamos caminhando de forma desatenta e displicente? Será que transformação de vida não é um sinal evidente da ação de Deus no mundo de hoje? Será que o egoísta que aprende a compartilhar e a amar não é sinal de uma transformação movida pelo Espírito? O violento que aprende a cuidar e a perdoar? O desesperado que passa a ter esperança? O orgulhoso que se rende a Cristo? Tudo isso não é sinal do mover de Deus? Então, o que me diz, então, da presença do Espírito Santo? O próprio Deus dentro de nós, não mais preso num templo de pau e de pedra, mas um próprio Deus habitando no meio de nós, dentro de nós. Não é sinal concreto do Cristo que foi dito pelo profeta Isaías e por Moisés? A nossa reunião como igreja, o nosso ajuntamento como comunidade de fé é a expressão do corpo de Cristo presente. Uma vez, Jesus falou para Paulo, no momento da conversão dele: por que você me persegue? Mas ele não entendeu direito. Quem persegue a igreja de Cristo persegue o próprio Cristo, porque nós somos a materialização de Cristo na terra. Quer mais revelação maravilhosa, sinal maravilhoso da presença de Deus? A própria igreja que manifesta o fruto do Espírito no seu caminhar? O cuidado com o necessitado? A mão estendida sendo a mão material de Deus alcançando aquele que está com fome? Talvez a gente pense que uma cesta básica é um movimento altruísta de uma pessoa. Não, do cristão é a expressão da graça e do amor de Deus. Quando você é generoso, não é porque você tem um coração bom, é porque você permitiu que o Espírito Santo e que Deus se manifestasse no mundo através da sua vida. Meus amados, nós somos chamados a prestar atenção nesses sinais que estão à nossa volta. Prestem atenção, isso me passava despercebido. Eram sinais que eu não tinha notado. E eu fiz algumas perguntas para o texto poder me dizer o que eu estava vendo, porque eu estava confuso. E eu comecei a perceber alguns sinais importantes e eu quero dividir com vocês. Jesus subiu ao monte e sentou-se. E depois tem uma coisa que eu não estava entendendo qual era o nexo. João fala assim: a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. O que tem a ver uma coisa com a outra? Parece que enxertaram alguma coisa ali só para dizer que época que estava. Primeiro sinal muito grande que a gente tem que perceber. Quando Jesus se põe no alto do monte e senta para ministrar uma palavra, ele está se colocando como quem? Como Moisés. Como um sacerdote e um líder.
Porque Moisés falava com o povo assim, ele subia no monte. E quando eles se sentavam, os sacerdotes, eles se sentavam para poder falar para todo mundo. Então, aquele sinal dele de pé, melhor, ele lá em cima, sentado, em cima do monte, e aquelas pessoas em volta o olharam como o líder, o libertador. Líder, libertador, montanha, deserto, Egito, Páscoa. Nossa, pastor, que interessante! Eu não tinha pensado nisso. Como que aquele povo que era judeu, que conhecia a Páscoa, que estavam comemorando a Páscoa naquele lugar, como que eles viram Jesus ali? Todos os sinais estavam claros naquele momento, para que eles pudessem entender Jesus. Imagina só, contexto daquele momento. Aonde que o povo estava quando saiu do Egito? No deserto. E aonde eles estavam naquele momento? Saindo do deserto. Qual era a época que eles estavam vivendo? A época da Páscoa. E a Páscoa, o que era para os judeus? A libertação do Egito e o caminho no deserto. Aonde o Deus poderoso, cuidador, cuidou deles até a terra prometida. Qual é o tipo de milagre que aconteceu naquele momento? O milagre do maná. Enquanto o povo de Deus caminhava no deserto, Deus derrubava do céu o maná e alimentava. O maná era um pedacinho de pão. Será que aquele homem que está assentado no alto do monte, na saída do deserto, no meio da nossa fome, traz o quê? A multiplicação de pão. Ele de fato é o Filho de Deus. Ele é aquele profeta que Isaías disse que viraria e faria sinais. Foram esses sinais que Jesus mostrou ao povo. Não foi apenas manifestação de poder, mas ele agiu de uma forma em que o povo que conhecia a palavra de Deus pudesse olhar, esse é o Messias. Você sabe o que Moisés tinha dito há muitos anos atrás, lá em Deuteronômio? Olha o que Moisés disse: o Senhor, seu Deus, fará que do meio de vocês, judeus, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Então, quando aquele Cristo, aquele Jesus sobe ali no monte e começa a pregar, o que vem no coração e na mente de cada um deles? Esse é um sinal evidente de que tudo que ele falar, eu preciso ouvir, porque ele é o Messias. Gente, nós não estamos falando de pão que multiplicou. Nós estamos falando do Cristo revelado através desse milagre maravilhoso. Mas será que sempre a gente percebe os sinais? Será que as coisas tão evidentes diante de nós são suficientes para a gente perceber esses sinais? Outro sinal importante no meio disso. Qual era a característica de Deus quando Deus tirou o povo do exército, do deserto, lá do Egito, e levou para o exército? Era um Deus de poder, um Deus que manifestava milagres, porque ele abriu o mar vermelho, ele andava como uma coluna de fogo ou como nuvens, mas principalmente, quem olha para Jeová, Javé, Deus, naquele momento, enxerga um Deus que cuida. Um Deus que traz o pão diário, que não nos deixa faltar. Um Deus que no momento da escuridão e do frio, ele traz o calor. No momento em que o sol está ardendo na nossa cabeça, ele traz nuvens. É um Deus que habitava no meio do seu povo, mas naquela época através da tenda. Quando Jesus se faz presente aqui, o que ele está mostrando? Justamente esse caráter de Deus.
Ora, está o Pai, está o Filho. Se Deus, com os meus antepassados, cuidou no meio do deserto e esteve presente no meio do deserto, Jesus, o Filho de Deus, também está no deserto, também está cuidando de você. Ele tem o mesmo caráter, porque Ele é Deus. Muitas vezes a gente vive situações que nos chamam a expressar a nossa fé. As dificuldades, as tribulações, as situações que acontecem, que não é ação do diabo, nem tudo é ação do diabo. A gente vê aqui que Jesus falou, onde poderemos comprar pão, porque está todo mundo com fome, não tem pão para todo mundo. O que Jesus disse? Ele disse que ele fez isso para testar, porque ele sabia o que ia fazer. Às vezes nós estamos passando por situações difíceis. São situações, são provas que a gente vive, e o Senhor está olhando para as nossas situações. Talvez uma escassez, talvez esteja faltando dinheiro. Talvez esteja faltando comida na despensa, talvez esteja faltando trabalho, talvez esteja faltando paz, talvez esteja faltando relacionamentos. Quantas coisas a gente pode estar vivendo, conflitos, momentos difíceis, mas não é para a gente chorar e sofrer e falar, não tem pão para todo mundo. É pelo contrário, é para a gente permitir que Deus haja de forma prática na nossa vida. Será que temos vivido por fé ou temos vivido como Filipe? Filipe chegou para Jesus e falou para ele, o que Filipe falou? Oh, Senhor, aonde nós vamos comprar tudo isso de pão? Não tem dinheiro para tudo isso. Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. O que Filipe viu? Qual a situação que Filipe viu? Viu uma multidão, viu a falta de pão, viu a impossibilidade humana. Eu, como ser humano, na minha vida, não tenho condições de fazer aquilo que eu preciso fazer. O que parece que ele ainda não conseguia enxergar era que aquele Deus que cuidou dos antepassados dele, que derramou maná dos céus, ele não enxergou que Jesus poderia multiplicar pão. Você, diante da sua situação, acha que Jesus não consegue mudar a situação. Não há nada que Jesus possa fazer, minha situação não muda. Pode, creia. Creia. Creia, porque esse momento que você está vivendo é o momento que Ele está diante de ti, para fazer os pães multiplicar. As coisas insignificantes, meus amados, ou pequenas, também são importantes como sinais que apontem para Jesus. E aí a gente deixa de olhar para Filipe e passa a olhar para quem? Para André. Olha que maravilhoso o sinal que Jesus mostra para cada um de nós. Olha o que ele relata aqui, João. Um dos discípulos, chamado André, e o que André disse? Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. A título de curiosidade, mas também um sinal. Você sabia que pão não se fazia com cevada? Pão se fazia com trigo. Agora, por que João disse que era pão com cevada? Porque o pão com cevada era o pão feito pelo mais pobre que tinha. Então, aquele que não tinha condição de comprar trigo, ele comprava a cevada que era mais barata. Então, era o pão mais simples que existia, era o pão de cevada. Esse menino tinha só esse pão de cevada, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Vamos olhar a diferença de como Filipe agiu e como André agiu? Olha só,
Filipe mediu as possibilidades. Ele olhou, fez a matemática e viu, tem muita gente, a gente não tem dinheiro. Ele limitou-se ao que era racional. Ele fez conta. Olha, eu abro o saldo do banco, eu olho e falo, meu Deus, esse dinheiro não vai dar. 1 mais 2 mais 3 menos 4, não vai chegar no final do mês. Matemática pura. Talvez a gente faça essa matemática no nosso dia. Foi isso que Filipe fez. E ele fechou a questão enquanto a impossibilidade. Não é possível. Não é possível eu ficar sarada, curada. Não é possível eu restaurar relacionamento. Não é possível eu ter um emprego melhor. Não é possível. Filipe fez isso. Diante da situação que ele estava, ele não olhou para Jesus Cristo. Ele não olhou para os sinais do lado. Ele fechou questão naquilo que ele estava vendo. O que os seus olhos viam. E não aquilo que a fé mostrava. E André? André agiu diferente. Primeiro, André reconheceu. De fato, o problema é sério. Nós temos 5 peixes, 5 pães e 2 peixinhos. Para essa multidão, a coisa está feia. Segundo, percebeu a limitação. Ele olhou e falou, isso não vai dar para fechar a conta no final do mês. Só isso não vai ser possível para a gente atender toda essa demanda. Mas qual foi a diferença de Filipe e de André? André pegou aquele pouquinho e colocou aos pés de Jesus. Ele levou para Jesus e disse, lá, olha, mas o que é isso que a gente... o que é esse pouquinho para tanta gente? Mas ele levou e colocou aos pés de Jesus. E aqui eu vejo 2 sinais importantes para a nossa caminhada, para a gente aprender. O primeiro, em relação às crianças. Motivo da nossa alegria hoje. De tudo aquilo que a gente fez. E eu abro um espaço para dar parabéns para o Ministério de Louvor e para aqueles que ensaiaram e fizeram isso. A alegria, eu estava lá atrás, junto com a Isalene, mas estava uma brincadeira lá atrás, maravilhosa. Nós estávamos nos sentindo animados, felizes, como crianças. Mas olha que importante isso, o valor que nós demos para essas crianças. Será que nós temos dado o valor devido às nossas crianças, ou às crianças, negando a elas a possibilidade do reino de Deus? Pena de quem não veio hoje de manhã e não viu a Maria Cândida falando hoje a respeito de crianças. E ela trouxe um testemunho, ela tem mais de 40 anos de profissão, pela idade, mais de 60 anos de evangelho, teóloga, psicóloga, psiquiatra, pós-doutorado e tudo. E ela disse o seguinte, é na adolescência que a criança está com o coração aberto diante das transformações de vida e ela aceita Jesus. Ela deu um testemunho, eu não sei se eu estou enganado, mas ela falou em torno de 95% das crianças que passaram com ela continuam servindo ao Senhor Jesus. Enquanto os adultos, que dificuldade para abrir o coração. Quantos problemas, quantos dilemas enfrentam para se derramar diante de Deus. E uma criança com o coração tranquilo, que ela ouve. Você acha que isso que as crianças fizeram vai ficar marcado para o resto da vida? Essas histórias, tudo que nós vivemos são importantes, porque para elas são sinais de que aquele Cristo que eles pregam é o verdadeiro Criador. Nós precisamos dar espaço às crianças. Aquele momento, eu fiz vários questionamentos. Mas o pai tinha levado e mandou a criança dar. O texto não diz isso. Mas veja bem, era o lanchinho da criança.
o relato fica bem claro de que a criança levou o seu lanchinho lá. Imagina nós, naquele momento, todos nós adultos morrendo de fome, querendo que alguém pague a nossa comida, porque nós estamos até aqui agora, e aquela criança levanta no meio de todos nós e fala assim: olha, eu quero compartilhar o meu lanche, vê se dá para todo mundo. Na inocência da criança, não imaginando que não dá para dividir 5 pães e 3 peixes com 2.000 pessoas. Mas a inocência dela foi até Jesus Cristo. E André pregou: olha, essa criança trouxe esse alimento. Eu acho que não vai dar, Jesus. Como quem diz: oh, dá um jeito aí, né? Porque isso aqui não vai dar. Se nós não olharmos para a nossa criança, para as nossas crianças, nós vamos estar excluindo elas do reino de Deus. É importante que a gente abrace as nossas crianças. E um segundo sinal importante desse milagre que Jesus fez é que o improvável é o ponto de partida da manifestação de Cristo como Salvador. Cristo nunca vai partir daquilo que você sabe que Ele pode fazer, daquela tranquilidade de que isso é fácil fazer. Não. Ele vai sempre nos surpreender. Ele nos surpreendeu quando Ele escolheu os seus discípulos. A gente às vezes fica aqui como liderança, né, Graça? Pensando, né, na diversidade de pessoas que compõem a liderança da igreja. E a gente vê cada um diferente, com um pensamento, com a forma de andar. Imagina só Jesus com um pescador, um publicano, cada um de forma diferente. Pessoas improváveis. Mas é nesse momento, dessas coisas que a gente não consegue entender, que Jesus manifesta a sua grandeza. Talvez sinais, Rui, que a gente não está dando valor, mas é a partir dali que Deus vai fazer um milagre na nossa vida. A fé não nega a insuficiência. A fé não esconde o que está acontecendo, mas ela não permite que essa insuficiência tenha a última palavra diante de Deus. O problema nunca vai ter a última palavra diante de Deus. Tem um outro sinal que esse texto nos mostra. Você viu quantas coisas, né? E a gente só lembrava da multiplicação do peixe e do pão. A comunhão e o cuidado são sinais da presença de Jesus. Quando existe comunhão e existe cuidado no meio de nós, ali está Jesus. Mais uma vez, vamos lembrar da Páscoa? Olha, para mim isso ficou muito claro. Eu nunca tinha olhado esses sinais dessa forma. Mas veja bem, Páscoa judaica, o povo saindo do Egito. O que Deus falou? Faça uma última refeição. Opa, refeição. Comam o pão e o cordeiro. Todos juntos, em família. Se tiver alguém que não tem família, se reúne 2 famílias. Se não tiver suficiente. Comunhão. Estejam em comunhão. Ponham o pão no meio. Ponham o cordeiro no meio. Porque o tempo que vocês vão viver vai ser um tempo de escassez. Multiplicação dos pães, que a gente acabou de ler. O que vocês viram? Novamente, pão ali. A presença de Cristo, o Salvador, ali. 5.000, 2.000 pessoas comendo juntos, partindo o pão e vivendo a escassez do deserto. Todo primeiro domingo do mês, nós fazemos o quê? Partimos o pão. E quem está na mesa conosco? Jesus, o Cordeiro. E nós fazemos o quê? Comunhão. Cada lugar dessa mesa
em volta dessa mesa, tem um lugar para você. Se você não vem e não participa da ceia, aquele banco fica vazio. Sabe quando você faz um jantar e está todo mundo junto? E você convidou e naquele dia você olha e fala, aquela pessoa não veio? É assim que fica a mesa. É essa comunhão que Jesus vive no partir do pão. Então é o pão, o vinho, a comunhão de todos. E o quê? O que todos nós esperamos? A expectativa da volta de Deus, do Senhor Jesus. Da plenitude do reino. Será que não está claro que Jesus é aquele que nós devemos esperar? Será que como corpo, povo, igreja, não devemos experimentar também a comunhão e o cuidado mútuo? Quando eu cuido da Thay, no momento que ela está com dificuldades, eu estou expressando Jesus. Quando eu não cuido dela, eu não estou expressando Jesus. E o Senhor, é como se no partir do pão, ali naquele momento, para aquele eu não dou pão, ele vai passar fome. Não, eu preciso compartilhar com meus bens, com meu amor. Onde a comunhão, lá a igreja onde a comunhão compartilha, ele transforma a insuficiência em abundância. Onde a comunhão transforma a solidão em caminhado junto, a hombridade. Onde o amor transforma o sofrimento em alegria. É aqui que você vai encontrar paz. Porque aqui você encontra a igreja. E aonde está a igreja, está Jesus Cristo. Por isso, Jesus deve ser o centro da nossa fé. E não os sinais. Esse é o resumo do que essa palavra nos ensina. Para de ficar buscando grandes sinais, grandes milagres. Em todo esse contexto, a gente não viu apontar para os sinais. A gente não viu apontar para a multiplicação de pães. A gente viu que tudo isso aponta para Jesus como o Senhor, como o Salvador das nossas vidas. Quem procura por grandes milagres não percebe os sinais da presença de Jesus todos os dias aos nossos lados. Por isso, eu convido a você a prestar um pouco mais de atenção no seu cotidiano. Não aqui dentro da igreja, mas no seu dia a dia. No escovar o dente, no pegar o ônibus, no trabalho, no seu cotidiano, os sinais da presença de Deus. Sabe quando o ônibus já era para ter passado e ele não passou? Foi Jesus se mostrando como Deus poderoso na sua vida. Sabe quando você abriu 3 vezes a geladeira, pegou 3 vezes a garrafa de leite e ela continua cheia, você fala, ela não esvaziou, é a presença de Deus na sua vida. Quando você precisa do crescimento profissional e Ele abre aquela vaga e Ele te dá. Quando Ele te põe na mão de um médico que te dá a cura. Quantas coisas pequenininhas acontecem no nosso dia e a gente não percebe. Quando passar por dificuldades, não se deixe guiar pelos seus olhos naturais, calculando a sua força e as suas condições. Mas coloque tudo o que você está vivendo aos pés de Jesus. Por mais insignificante que você e o seu problema pareça, por mais improvável seja que Jesus olhe para você, Jesus te ama e Ele vai cuidar de você. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e pelo teu amor com a tua igreja. Eu sei, Pai, que no meio de nós, assim como no meio daquele povo, Senhor, que estava sentado com Jesus, quantos estão passando, Senhor, por dificuldades, talvez achando, Pai, que seus problemas são intransponíveis, Senhor, que não tem jeito, que são 5 pães e 2 peixinhos para a situação que eu estou vivendo. Mas, Senhor, se mostra
cuidadoso e amoroso na vida dessa pessoa. Que ela possa enxergar, meu Pai, não as dificuldades que ela tem na vida, mas que ela possa enxergar que Tu és o Salvador, o Senhor de todos os senhores, que tem o domínio da vida e do mundo na palma das mãos, e que ama essa pessoa, e que cuida dela. Senhor, habita no meio de nós. Fala ao coração de cada um de nós, que os nossos olhos não enxerguem mais só pelo olhar natural, mas que nós venhamos a viver por fé, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor mais uma vez.